Oi pessoal, eu sou a Amanda Da Vinci, estou aqui no estúdio da São Roque TV e esse mês de outubro a gente vai ter convidados para entrevistas incríveis, maravilhosas, e o tema que a gente vai abordar é o Outubro Rosa. Hoje não é diferente, eu tenho aqui uma convidada especial que é a nutricionista Cristiane Verotti, especialista em nutrição clínica e esportiva. Tudo Olá. bem, Cris? Tudo bem, tudo bom, Amanda? Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você hoje. E vamos falar desse tema tão importante, né? Da saúde, da nutrição no mundo. Cris, eu já vou começar com uma pergunta direta, né? Porque é um tema muito falado durante esse mês de outubro. Você acredita, assim, que realmente consiga evitar o desenvolvimento do câncer através da alimentação? Sim. Hoje nós sabemos que a dieta exerce uma influência direta no desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E principalmente no câncer de mama, a questão do sobrepeso está diretamente ligada, sobrepeso e obesidade. Então, se nós conseguirmos controlar o ganho de peso e fazer também com que as pessoas mantenham-se fisicamente ativas, esse número pode diminuir bastante. E quando a gente fala de aspectos modificáveis, porque, por exemplo, existem aspectos não modificáveis que são aspectos genéticos, que a pessoa pode desenvolver câncer por um problema, uma alteração genética. E os modificáveis, que são o estilo de vida, por exemplo, tabagismo, alimentação, sedentarismo. E se a gente conseguisse, através da alimentação e da atividade física, ser saudáveis, né? Ou seja, manter-se fisicamente ativo e manter uma dieta saudável, 1 em cada 5 casos de câncer poderiam ser evitados, poderiam ser prevenidos. Então, olha só como esse dado é importante. Eu estou dizendo que em cada 100 casos de câncer, 20 poderiam ser evitados, se as pessoas tivessem a consciência, né? E também como, né, manter-se ativos e ter uma alimentação saudável. Totalmente relacionado com a alimentação, né, Cris? Isso é preocupante. Sim, é muito preocupante, porque os números do Brasil estão aumentando muito. Quando a gente fala em sobrepeso, mais da metade da população está acima do peso. Então, olha só, são índices que não param de crescer e a gente já está chegando quase lá nos Estados Unidos. E desse sobrepeso, que é assim, IMC vai acima de 25, são as pessoas, gordinhas. Quando a gente fala em obesidade, chega a quase 20%. Então, são números muito alarmantes. É um problema de saúde pública, né? É uma outra pandemia que nós estamos vivendo, sobrepeso e obesidade, e precisa ser monitorado, com certeza. Dentro da nutrição, né, quando você detecta um paciente, ele já está aí, já constatou esse câncer, principalmente o câncer de mama, existe uma dieta diferente de hipertrofia, de sobrepeso, esportiva? Existe uma dieta própria para acompanhar esse paciente, Cris? Quando nós falamos em dieta para câncer, existem os aspectos preventivos, né? Por exemplo, evitar alimentos ultraprocessados, evitar muitos condimentos, alimentos corantes, por exemplo. Alimentos ultraprocessados, de uma maneira geral, são cancerígenos. Isso já foi classificado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. A gente pode afirmar que, por exemplo, pessoas que consomem carnes e carnes processadas, por exemplo, salame, peito de peru, bacon, com certa regularidade, carne vermelha mais que 3 vezes por semana, ela aumenta em cerca de 18% a chance de desenvolver câncer coloretal. Então, é um número alarmante também, né? Então, a carne vermelha, por exemplo, a gente pode falar que o consumo exacerbado vai aumentar muito o risco de desenvolver câncer. Com relação ao câncer de mama, muito se falou, por exemplo, em soja. Né? Por quê? Porque a soja tem fitoestrógenos. Só que hoje já foi classificado isso como um mito, porque esses fitoestrógenos, eles têm tanto propriedades benéficas, propriedades que podem proteger contra o câncer, como algumas que poderiam ser prejudiciais. Só que essas protetoras são muito maiores do que as maléficas.
vamos dizer assim. Você perguntou da questão de dietas diferentes, né, para câncer, para atividade esportiva e para emagrecimento. Sim, na verdade, quando a gente fala em nutrição, a gente tem que falar em individualidade. Então, cada indivíduo tem um tipo de dieta. Dentro mesmo da nutrição esportiva, uma dieta para perda de peso, uma dieta para condicionamento físico, uma dieta para hipertrofia, é totalmente diferente uma da outra. Então, isso é para qualquer indivíduo, para emagrecer também, né? Uma dieta para perda de gordura. Agora, quando a gente fala em câncer, existem os aspectos preventivos. Agora, quando a doença já está instalada e o paciente está em tratamento químio ou radioterápico, a gente tem que analisar os efeitos colaterais, porque acontecem muito. O paciente nauseia, o paciente tem xerostomia. A xerostomia é quando tem uma diminuição muito grande da saliva, fica com a boca muito seca, isso causa mucosite oral. Então, a gente tem que respeitar esses sintomas e de acordo com cada sintoma, a gente pode fazer manejos nutricionais de forma com que minimize a dor, os sintomas. Por exemplo, fica muito nauseado, então a gente sabe que, por exemplo, alimentos secos, igual torrada, e não utilizar molhos, melhoram para quem tem náusea, né? Por exemplo, uma pessoa está super nauseada, você não vai oferecer uma sopa, que ela vai nausear ainda mais. Né? Então, são esses aspectos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, vamos simplificar. Estou indo fazer hoje uma sessão de quimioterapia e a gente sabe que a sessão de quimioterapia, ela causa efeitos diversos dependendo do organismo. Então, algumas pessoas, elas passam mal, outras elas voltam bem. A única coisa que a gente sabe é que a pessoa volta com uma taxa de imunidade muito baixa, tendo que se preservar. Existe, assim, algum alimento, Cris, que vá estimular, que você, dentro assim das histórias que você tem, que vai estimular que eu passe mal? Vamos supor, Amanda não come pão, Amanda não toma um leite fermentado, não toma um suco de pozinho, que isso não vai ser legal durante esse tratamento e durante essa sessão que você vai fazer agora? O suco de pozinho foi um bom exemplo que você deu, porque é um alimento ultraprocessado, né? Ele é liofilizado, ele tem corante, conservante, aromatizante, ou seja, todos esses antes, nada é bom. Então a gente não tem que evitar no câncer, a gente tem que evitar na vida, né? Como prevenção e como pensar em envelhecer com qualidade. A gente tem que ter uma alimentação saudável, e a alimentação saudável não condiz com suco de pozinho. E você falou dos efeitos colaterais. Sim, foi o que eu disse, a gente tem que pensar em ver qual o sintoma que está ocorrendo em determinada época do tratamento, porque sessões de quimioterapia tem desde 2 até 20, até, sabe, são muitos, tem tratamentos muito longos, sabe, tem, por exemplo, faz uma cirurgia grande, aí o tratamento adjuvante é ainda com radioterapia, quimioterapia, e acontece muita coisa e é muito individual em cada tipo de câncer. O câncer de mama, ele tem uma especificidade, eu posso dizer assim. Muitas vezes os pacientes usam alguns medicamentos quimioterápicos e imunossupressores também, e também muito corticoide, tem um ganho de peso muito acentuado. Então, grande parte das mulheres que desenvolvem câncer de mama, elas já são sobrepeso. Aí começam o tratamento, ganham mais peso ainda. Então, isso deve ser monitorado. Então, aí é que eu falo a questão da nutrição, dieta saudável, orientação e atividade física. Porque a gente não pode falar de saúde sem falar de alimentação, atividade física. Então eu falo que é a integração, né, entre o corpo, manter-se fisicamente ativo, a alimentação, o que a gente come, e a mente. Então a gente tem que estar em equilíbrio, em harmonia com esses 3 aspectos para a gente falar em saúde. Cris, você viu que a saúde desse paciente que você está acompanhando está indo bem, a alimentação, reação após a quimioterapia? Qual é a hora de introduzir o esporte? Como que você aconselha para melhorar, né, a longevidade desse paciente dentro do esporte, que é fundamental dentro do tratamento também, para a vida, né? Sim, essas questões, por exemplo, a sobrevida do paciente, óbvio que ela vai ser estimada aí pelo médico, pelo oncologista, pelo hematologista, quem quer que acompanhe. Em casos de tumores sólidos, normalmente é o oncologista. E a indicação de atividade física também deve ser feita pelo médico. No entanto, nós não devemos nunca deixar de estimular. Então, a partir do momento que o médico liberou e falou, você
deve fazer alguma coisa, porque a gente sabe que a atividade física, ela libera muitos neurotransmissores, né? E deixa uma sensação de bem-estar muito grande, né? A gente fica endorfinado literalmente. Então, isso também é muito bom para o paciente com câncer, porque existem muitos aspectos psicológicos que devem ser trabalhados. E certamente a atividade física é um fator favorável na melhora dos sintomas nesse sentido também. E é legal até a gente citar boatos, né? Coisas que a gente escuta. Na cidade vizinha aqui da nossa, eu tive o prazer de correr com algumas mulheres que tiveram câncer de mama e elas não afirmam porque não existe uma tese, mas duas delas, uma maratonista, curou do câncer e a melhora dela, ela entende que essa melhora veio após ela voltar a correr, quando ela se sentiu bem. E eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que teve nas duas mamas e durante o tratamento das duas mamas, em datas diferentes, ela também sentiu essa melhora e o médico cita, mas nenhum médico afirma. Você, como maratonista, você acredita, Cris? Isso assim é uma pergunta pessoal. Você acredita? Você já ouviu casos? Porque você no meio dessa corrida já ouviu casos assim como o meu? Sim, não até me emociona essa pergunta, porque eu tenho até um amigo que ele se curou de um tumor cerebral e ele virou um super maratonista depois. Enfim, qualquer doença que você alia atividade física depois, a sensação de bem-estar e de poder, de eu posso, eu vou vencer, sabe? É muito grande. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por nenhum problema oncológico, mas eu tive uma enfermidade do coração muito grave, eu tenho uma prótese cardíaca e a partir daí que eu virei maratonista. Então, assim, cada vez que eu cruzo a linha de chegada, é realmente eu falo, eu posso. Então, isso é em qualquer doença, sabe? Em qualquer doença, faz muito bem para a mente. São questões psicológicas extremamente importantes. Então, se você tá aí se vendo, né, num momento de tratamento, poxa vida, se alimente bem e vá fazer um esporte, por favor. Porque a gente quer ver todo mundo curado. Eu tô um pouco emocionada, gente. Mas vamos lá. Existe algum alimento, Cris, que pode-se dizer que é preventivo ao câncer? Sim, a gente sabe que os antioxidantes, por exemplo, que são inúmeros, né? São muitos, mas a gente pode falar muito em vitaminas, vitamina C, vitamina E, ômega 3, ômega 6, enfim, são muitos alimentos que podem ajudar a prevenir, né? E a gente tá falando em cúrcuma, né? A curcumina, a alicina do alho, a bromalina do abacaxi, enfim, são todos antioxidantes que são muito favoráveis. O resveratrol da uva, que muita gente quer beber vinho falando que é por causa do resveratrol, mas o resveratrol também tem no suco de uva, não precisa tomar o álcool. Então, são preventivos, sim, são protetores, assim como a soja, né? Por exemplo, 200 gramas de tofu por dia tem um efeito protetivo, um efeito protetor, né, no câncer de mama. Bom, eu vou agradecer a presença dessa profissional, vou pedir para ela deixar aqui, vou deixar ela com as palavras para que ela traga uma mensagem para vocês que está assistindo, para quem está com a doença. E também, Cris, fala pra gente onde você atende, os seus dias de atendimento. Fica à vontade, esse espaço é para você. Eu queria muito agradecer. A Cris, ela é minha nutricionista e eu tô, assim, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dela com vocês, porque ela é muito inteligente. O espaço é seu agora, minha amiga. Bom, obrigada. Foi um super prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada, porque existem tantos nutricionistas e eu fui convidada para estar aqui para falar sobre esse tema, que nem é um tema que eu trabalho no meu cotidiano. Já trabalhei muito com nutrição oncológica, mas há mais de 12 anos antes de mudar para São Roque, num hospital grande que eu trabalhava em São Paulo. Enfim, eu atendo hoje aqui em São Roque, eu tenho um consultório privado na clínica Integra. O telefone vai ficar aí para vocês. E eu atendo durante a semana, principalmente às terças, quartas e quintas, e será um prazer poder atender os pacientes que assistiram o programa e que se interessaram pelo tema e por qualquer assunto sobre nutrição.
Obrigada, Cris. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Durante esse mês de outubro vai acontecer várias entrevistas, então não deixe de entrar em contato aqui com o pessoal da TV e também mande a sua pergunta. Os temas vão ser variados com profissionais de várias áreas voltados para o assunto do câncer de mama. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.